A paz do Senhor Jesus, meu irmão, a paz do Senhor Jesus, minha irmã. Vamos para a nossa lição de número 3, o corpo e as consequências do pecado. Nosso texto áureo: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Verdade prática: o pecado do primeiro Adão afetou o corpo, o homem no corpo, na alma e no espírito. Mas a redenção em Cristo, o último Adão, tem o poder de restaurá-lo plenamente. Glória a Deus. Nesta lição de número 3, nós vamos destacar as consequências do pecado sobre o corpo humano. Glória a Deus. Vamos para a nossa introdução. Gênesis nos apresenta os terríveis efeitos do pecado em toda a criação. O homem experimentou de forma imediata a separação espiritual de Deus, manifestada no senso de culpa e na reação à presença do Criador após a primeira transgressão. Não muito depois, a morte física entrou na história humana, começando por Abel. Primeiro, então, destacamos a morte espiritual. No momento do pecado, já a morte espiritual e, posteriormente, a morte física. Da perfeição à morte, a certificação divina. O homem foi criado perfeito pelas mãos do Criador, em toda a sua constituição, incluindo o corpo. Além da perfeição fazer parte da natureza divina, o próprio Deus, após a criação do homem, certificou a qualidade da sua obra, e eis que era tudo muito bom. Havia plenitude de vida no primeiro casal. Adão e Eva viviam em completa harmonia com Deus, consigo mesmo, entre si e com a natureza. Quão aprazível era esse maravilhoso estado original! Afetada pelo pecado, nossa mente não consegue descrevê-lo, assim como não temos compreensão plena da glória futura na restauração de todas as coisas. O corpo do homem foi formado do pó da terra, mas à semelhança do modelo que já havia sido criado. Somos imagem e semelhança do próprio Deus, porque o Senhor Deus já havia feito um corpo para Cristo, no qual Adão foi feito semelhante. Em Hebreus, no capítulo 10, versículo 5, nós vemos ali que o corpo de Cristo já havia sido formado. O próprio autor da carta aos Hebreus diz: corpo me formaste. Então Adão foi criado à semelhança desse corpo que já havia sido formado por Deus, o corpo do próprio Cristo. Muitos colocam a culpa da queda em Adão, mas ainda hoje a maioria de nós escolhe comer o fruto. Convém a gente estar refletindo, né? Pecado e dor. A indizível sensação de bem-estar que o homem desfrutava era proveniente da vida que recebera de Deus e fluía em todo o seu ser. O pecado trouxe a incômoda experiência da dor, provocada por fatores espirituais, emocionais e físicos. Um complexo de alterações que vão da perda da comunhão com Deus à vivência em um ambiente agora adverso, amaldiçoado por causa da transgressão de Adão. Em meio a tudo isso, o corpo passou a padecer e se degenerar, até cumprir a sentença final, o retorno ao pó. Por mais que se cuide dessa matéria, depois da queda,
o caminho natural da vida é o envelhecimento e a morte. E quão difícil, né, irmãos? Quão difícil é envelhecer, quão difícil é esse processo de envelhecimento. Velhice, autenticidade e gratidão. Dentro do grave quadro de adoecimento mental que marca a nossa sociedade hoje em dia, um novo transtorno tem sido diagnosticado, que é a gerontofobia, um terrível e mórbido medo de envelhecer, que causa ansiedade e produz comportamentos incompatíveis com a idade. Os velhos querem se tornar jovens por medo de envelhecer. A Bíblia fala da velhice de uma forma natural, clara, direta, ressaltando seu valor e honra. Enquanto isso, assiste-se a uma cultura de negação dessa fase da vida, a começar pela rejeição da palavra velho. Hoje, as pessoas não gostam de ser chamadas de velhos, né? As pessoas se referem aos idosos dizendo que estão na melhor idade, porque a palavra velho traz consigo um peso que as pessoas preferem deixar de lado. Cuidar de si é muito importante, mas é preciso ser sábio e viver todas as fases da vida de maneira autêntica, em profunda gratidão e temor a Deus. Precisamos reconhecer as características e a importância de cada etapa da nossa existência. A responsabilidade humana. Como consequência de sua transgressão, Adão e Eva passaram a conhecer não somente o bem, mas também o mal, e todos os seus descendentes nascem inclinados ao pecado. Mas apesar de o pecado ter desfigurado a imagem de Deus no homem, não a aniquilou. Um dos significados disso é que o ser humano continua dotado de livre-arbítrio. Somos responsáveis pelo uso de nosso corpo para o bem ou para o mal. Como disse Deus a Caim, se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Precisamos exercer o nosso livre-arbítrio para que possamos ter o controle dos nossos impulsos, né? Especialmente os impulsos sexuais e agressivos, para que eles estejam sob o comando do Espírito Santo de Deus, mortificando a nossa carne e os nossos desejos, para que possamos triunfar sobre o pecado. A potencialização do sofrimento, além das consequências naturais decorrentes do pecado original, o corpo também sofre impacto das transgressões que o ser humano pratica ao longo da vida, inclusive contra si mesmo. Quaisquer coisas que façamos com o nosso corpo, depois a fatura vem, e somos nós que temos que realmente pagar o preço. Essa potencialização do sofrimento decorre das obras da carne, do grego sarx, natureza pecaminosa, todas descritas em Gálatas 5. É a manifestação do espírito de inimizade contra Deus que Satanás, a antiga serpente, instilou no coração humano ainda no Éden. Esse quadro de corrupção foi observado logo nas primeiras gerações e somente se agrava. As drogas, por exemplo, são um dos instrumentos de profunda degradação do corpo. As práticas sexuais ilícitas também crescem. Crianças e adolescentes são os mais vulneráveis e dependem cada vez mais de um vigilante, amoroso e firme cuidado dos pais no temor do Senhor, pois qualquer negligência pode resultar em gravíssimas consequências, especialmente, irmãos, com as redes sociais, com a cultura que está sendo disseminada através das séries, através das redes sociais, uma cultura de morte, de preconceito,
uma cultura de glamorização da depressão, da ansiedade. As pessoas vão ficando entristecidas, cultiva-se a tristeza e quando a pessoa menos espera, lá está ela enredada nessa onda, vamos dizer, melancólica que o mundo está trazendo, principalmente nas séries coreanas. Cuidado, adolescentes, cuidado, jovens. As pessoas procuram obter conhecimento moral e fazer juízos éticos usando o próprio raciocínio em lugar da palavra de Deus. Mas Deus ainda é o juiz supremo que decide o que é certo e errado. Muitas pessoas não querem se sujeitar àquilo que Deus orienta que seja certo ou errado. Ela quer seguir a sua própria razão, o seu próprio raciocínio e por vezes acaba se dando mal com isso. Do abatimento à glorificação, a realidade das enfermidades. Com o pecado, as doenças também passaram a fazer parte da vida humana. Elas surgem no processo de degeneração dos órgãos e sistemas do corpo por causas internas e externas e estão entre os fatores que levam o ser humano de volta ao pó. Ninguém está imune ou isento de sofrê-las, nem mesmo os cristãos. Ou seja, cristãos ficam doentes. Por melhores que as pessoas sejam, elas adoecem. As pessoas não adoecem apenas porque estão em pecado, elas adoecem porque é da natureza humana o adoecimento. Paulo menciona seu cooperador Trófimo que deixara doente em Mileto. A Timóteo recomendou: não bebas mais água só, mas usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Tudo indica que o jovem pastor tinha um corpo debilitado por algumas doenças, provavelmente distúrbios gástricos. Jesus tem poder para nos curar de todo mal. Mas precisamos ter serenidade, paciência e firmeza na fé se enfrentarmos sofrimentos persistentes, sabendo que o sofrimento por vezes serve para nos aprimorar, para provar a nossa fé, para nos tornar pessoas mais resilientes, desenvolvendo em nós características que não teríamos se não passássemos por situações difíceis, tais como algumas enfermidades nos fazem ver. Enfado e canseira. Mesmo que o corpo não seja batido por doenças, o próprio processo de envelhecimento traz canseira e enfado, conforme Salmo 90:10. Limitações e fraquezas surgem ao longo da vida, alterando toda a estrutura humana. Ter consciência disso é importante para que o nosso autoconhecimento como já vimos, mas é essencial também para uma convivência cristã sem orgulho ou acepção de pessoas. Ricos e pobres são como a erva que seca e a flor que murcha e cai. Promover a comunhão entre todos é missão fundamental da igreja. Precisamos acolher as pessoas idosas. Convivemos com pessoas idosas nas nossas congregações. Elas merecem o nosso respeito e até porque somam com a sua experiência de vida. Glória a Deus, e muitas vezes são as que intercedem por nós em suas orações. O corpo glorificado, a esperança do salvo por Cristo, que vive em santificação, é de uma redenção completa, inclusive do corpo. É o aspecto futuro da salvação e a glorificação. Nosso corpo abatido será transformado para ser conforme o corpo glorioso de Cristo, segundo o seu eficaz poder. O verbo transformar, nesse texto, é metaschematizo, no grego, e significa mudar a forma.
será a mudança do corpo terreno, carnal e mortal para o celestial, espiritual e imortal, semelhante ao de Cristo Jesus, o homem perfeito. Glória a Deus! Assim como fomos feitos à imagem e semelhança do corpo criado desde o princípio para o Cristo, também a nossa semelhança será vista na glorificação do nosso corpo, assim como o corpo glorificado de Cristo. Glória a Deus. Vamos para a nossa conclusão. Apesar de tudo, o abatimento e sofrimentos que experimentamos em nosso corpo como consequência do pecado e de nossas próprias transgressões em Cristo, temos a certeza de uma redenção completa conquistada por sua obra perfeita na cruz do Calvário. Ele nos dará um novo corpo eternamente transformado e saudável. Glória a Deus por isso. E que Deus abençoe aos irmãos. Até a nossa próxima aula.